Muito bem, pessoal, vamos para mais um exemplo aí de timers. Agora a gente vai criar aí o que nós chamamos de PWM. PWM ele é o acrônimo aí de Pulse Width Modulation, tá? Ou modulação por largura de pulso. Essa técnica ela é bastante utilizada aí para fazer comunicação de dados, mas também é utilizada para a gente obter valores de tensão médio em cima de determinadas cargas, que é o que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, tanto a VR e qualquer outro microcontrolador, na grande maioria, eles possuem apenas entradas e saídas digitais, e alguns possuem entradas analógicas também, como a gente vai ver aqui no curso. Mas saídas analógicas é muito mais raro. Existem microcontroladores assim, existem AVRs, ARMs e PICs com saídas analógicas, só que esses já são um pouquinho mais complexos aí, né? Que eles já possuem um outro periférico chamado DAC internamente. Um método que a gente pode usar para simular, né, para emular uma saída analógica é esse PWM. A ideia básica é a seguinte: nós temos uma frequência fixa, tá? Vamos pensar aqui numa frequência de 1 kHz, tá bom? Só que essa frequência ela é mais alta do que o dispositivo, por exemplo, aqui um LED, é uma frequência mais alta do que nossa visão ela enxerga com relação à oscilação, tá bom? Então, no caso de um LED, se a gente aplica uma frequência muito alta, como ele é um semicondutor, até frequências baixas a gente vai ver ele piscando, mas frequência muito alta a gente não vai mais enxergar ele piscando. Então, essa carga, né, esse componente, ele vai enxergar que aquele valor que está nele é uma tensão média de acordo com a porcentagem do ciclo do sinal que está chegando nele. Então vamos pensar no seguinte, ó. Se eu tenho aqui, no exemplo do LED ainda, 5 volts como sinal total, se a gente colocar 5 volts direto, a gente vai ver o LED aceso. Se a gente colocar 0 volts, a gente vai ver o LED apagado. Só que se a gente piscar, se a gente pensar aqui em 1 kHz, né, 1 milissegundo por divisão aqui, né? Se a gente colocar 50% do ciclo ativo, ou seja, meu período é 1 milissegundo, mas eu deixo 500 microsegundos ligado e 500 microsegundos desligado, o LED ele vai piscar de uma forma tão rápida que, para a gente, o que está em cima dele aqui é uma tensão média relacionada com essa porcentagem do ciclo ativo. É uma tensão aí aproximadamente de 2,5 volts. Inclusive, se a gente pegar o multímetro e fazer essa medição, ele vai dar 2,5 volts. Tá? Até porque a frequência de leitura do multímetro ela é mais baixa, então ele também vai enxergar como uma tensão média. Conforme a gente aumenta esse ciclo ativo aqui da nossa carga, a gente também aumenta a tensão média em cima dela. Então aqui o LED enxergaria uma tensão maior, aproximadamente aí 4 volts, utilizando 80% do ciclo ativo. E no caso de 100%, a gente teria a luminosidade total do LED, considerando aí 5 volts, tá ok? Então isso aqui é um cálculo linear, é muito simples, basta a gente multiplicar a tensão máxima pela porcentagem de ciclo ativo. Então se eu tenho 5 volts vezes 50%, dá 2,5, e assim por diante. Mas isso aqui, pessoal, é um pouco perigoso, tem que tomar cuidado. Ele não resolve todos os nossos problemas quando a gente fala de saídas analógicas. Por que ele não resolve? Porque cada carga ela tem uma resposta diferente. No caso de um semicondutor, no caso de uma carga resistiva, frequências altas, beleza, eles respondem bem. No caso de cargas indutivas, por exemplo, um motor, se eu quiser fazer o controle dele de velocidade, por exemplo, PWM é muito usado. Só que eu não posso trabalhar com frequências altas. Podem fazer um teste depois. Pega um motorzinho aí desses pequenininhos, mesmo de Arduino, e coloquem uma frequência alta nele. Vocês vão ver que ele pode até rodar um pouco mais devagar dependendo do ciclo ativo, mas ele perde muito torque também. Ou seja, existe um cálculo que você faz para cargas indutivas principalmente, para que a resposta dele não seja tão comprometida assim, e mesmo assim você tenha um controle aí linear da velocidade do motor, aí, por exemplo, tá bom? O ideal sempre é que você tenha uma saída analógica pura. Isso acontece, por exemplo, também com no breaks. Existem no breaks que a saída
por PWM. Só que existem cargas na sua casa que não funcionam muito bem com PWM. Então existem no breaks com saídas analógicas puras, né? Sinal senoidal puro. Só que eles são muito mais caros, porque o circuito interno dele é muito mais complexo também, tá ok? E aqui a gente vai trabalhar com uma técnica que inclusive eu utilizei aí um exemplo do próprio livro que eu recomendei para vocês, que a gente vai criar um PWM, vai criar um sinal desse daqui via software, tá? Por que eu falo via software? No AVR, aqueles timers, né, aquele módulo Output Compare que eu falei para vocês, né, que a gente não vai trabalhar agora, eles geram PWM de forma física, de forma independente. Inclusive aqueles PWMs nativos do Arduino, eles são assim, só que dão um pouquinho mais de trabalho para configuração. Então, nesse caso, a gente vai fazer um cálculo, vai fazer uma lógica via software para gerar um sinal de PWM. Isso aqui pode resolver vários problemas aí na sua aplicação. E eu criei um roteirinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou simplesmente mostrar para vocês como funciona e depois copiar esse código lá no MPLAB para ser um pouquinho mais breve. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir qual que é a frequência e o período de trabalho que você precisa. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de uma frequência de 1 kHz. Logo, o período dessa frequência aqui é 1 milissegundo. Lembrando que no PWM a frequência não muda. Então, tanto aqui quanto aqui, a frequência continua sendo de 1 kHz. O que muda é o tempo que ele está em nível alto e o tempo que ele está em nível baixo. Certo? Tomar bastante cuidado com esse conceito aí. Feito isso, a gente tem que definir qual que é a resolução que a gente quer para o nosso PWM. Ou seja, a gente vai dividir esse PWM em quantas partes? Eu quero variar em 10 vezes a luminosidade do meu LED, eu quero variar em 50 vezes, eu quero variar em 100 vezes. Aqui, como um exemplo, eu vou fazer uma resolução de 100, porque aí nós teremos uma resolução de 0 a 100%. Fica mais fácil de entender. Tá? Na hora de interpretar o programa vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas quem define isso é você. E aí, com isso, a gente define um timer. Pode escolher qualquer um dos timers. Aqui eu vou escolher o timer 0. E a gente define qual que é o tempo que esse timer vai ter que fazer a contagem. Qual que é o tempo de estouro dele. E a gente vai pegar o período que a gente tem, que é 1 milissegundo, e dividir pela nossa resolução. Quanto maior a resolução, menor é o tempo de estouro. E aqui vale um outro adendo, né? um cuidado que você tem que tomar aqui. Quanto menor o estouro, mais vezes o seu programa será interrompido pela interrupção do timer. Então, isso aí também tem que tomar um certo cuidado. 10 microsegundos para o AVR não é ruim, considerando que o ciclo de máquina base dele é de 62 nanosegundos. Então não tem tanto problema. E aí dentro da interrupção a gente vai incrementar uma variável de contagem e vai ativar o pino que nós queremos gerar esse sinal de PWM quando atingir o valor da resolução. E vai desligar quando a contagem atingir o valor do ciclo ativo que a gente quer. Calma aí que vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Então esse é o programa. As bibliotecas básicas que a gente sempre utiliza. As macros que a gente está trabalhando agora. Então eu vou trabalhar com a macro de setar um bit e de apagar um bit. E aqui eu tenho mais duas definições. Primeira definição é o pino do PWM que eu quero. Posso ter vários pinos. Aqui é o pino do PWM 1, que vai ser o PD1. Ok? E aqui embaixo eu vou definir qual que vai ser a resolução desse meu PWM. No meu caso vai ser de 100 passos, de 0 a 100%, lembram? E eu crio duas variáveis. Lembrando que como eu vou trabalhar com essas variáveis tanto na interrupção quanto no main, eu preciso criar elas como volatile. Então, dessa forma, ela não vai ser modificada pelo compilador de forma indesejada. A primeira variável é a passo PWM, que é a que vai ser incrementada a cada geração de interrupção. E a outra variável vai ser a do ciclo ativo, que é onde eu vou colocar de 0 a 100%. Então, eu posso trabalhar com 1%, 2%, 10%, 15% de luminosidade do LED, aí, por exemplo. Ok? Vamos pular a parte da interrupção por enquanto, e eu vou vir aqui na rotina principal, onde eu simplesmente configuro os pinos que eu vou trabalhar,
configuro o timer para que o estouro dele seja a cada 10 microsegundos. Então eu começo a contagem do timer 0 em 96. Quando ele chegar em 256, ele gera a interrupção e isso vai dar 10 microsegundos, tá ok? E configuro o prescaler dele para 1, ou seja, ele vai incrementar a cada 62,5 nanosegundos. Basicamente é isso. E aqui eu defini, galera, um ciclo ativo fixo de 5%, tá bom? Aí, com isso aqui a gente vai conseguir visualizar lá o LED, se ele está muito claro ou se ele está mais escuro, e aí a gente vai mudando esse valor aqui de 0 até 100. E o funcionamento dele vai ser dado aqui dentro da interrupção. A cada 10 microsegundos ele recarrega o timer para voltar aos 10 microsegundos. Ele incrementa o valor de contagem do PWM. E sempre que esse valor de contagem de PWM chega ao valor da resolução máxima, que é o 100, ele zera essa variável e seta o bit do LED nesse caso, tá bom? Caso ele não chegue ao valor da resolução máxima, ele vai perguntar se ele chegou no ciclo ativo, que é o duty cycle, que a gente definiu aqui embaixo, nesse caso, o 5. Ele sempre vai chegar no ciclo ativo primeiro. Concordam? Que o ciclo ativo ele sempre vai ser um valor muito menor do que a resolução máxima. Então, quando ele chega, ele apaga o bit. Ou seja, chegou no final aqui, quando ele zerar essa variável, o bit liga. Quando ele chegar no valor máximo aqui no meu ciclo ativo, o bit desliga. E aí ele vai continuar contando até chegar na resolução máxima novamente. Beleza? Então vamos ver isso aqui funcionando. Eu já coloquei ele no MPLAB. Vou colocar aqui um ciclo ativo um pouquinho mais baixo para ver se vocês conseguem visualizar aí na câmera, tá bom? Então eu vou vir aqui, compilo o código. E gravo na placa. Beleza. Gravei, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, pessoal. O primeiro LED eu deixei aceso direto para poder fazer uma comparação. Esse segundo LED que é o que está com PWM. Então ele está com 2% da tensão total em cima dele. Tá? Não tem um multímetro, não tem como eu fazer a medição dele agora, mas ele está com uma tensão bem mais baixa. Então ele está com uma luminosidade muito menor. Beleza? Lá no Simulid, eu vou colocar o mesmo programa aqui e talvez dê para a gente ver um pouquinho melhor. Então, load, continua sendo o programa do timers e dou um play. Aqui nos LEDs, ó. Vou dar um zoom, fica um pouco mais fácil. Esse é o primeiro LED que está aceso totalmente. E esse é o segundo LED que está com 2% de intensidade. Olha que ele não está totalmente verde, mas ele também não está totalmente vermelho, que é esse LED apagado aqui, ó. Ele está com uma certa intensidade aqui. Ó. Ficou mais fácil, inclusive, de ver aqui no Simulate do que na placa. Vamos mudar. Vou vir aqui e vou colocar 30%. Compilo de novo. E volto no Simulate para recarregar o programa. Aqui, ó. Ele aumentou a intensidade. Não está igual ao LED do lado, que está com 100%. Está ligado totalmente. E está longe de estar igual a esse outro LED que está apagado. Se eu colocar ele igual a um valor bem alto, vamos colocar 99, que é praticamente 100%, a gente vai ver ele bem parecido aí com o LED que está aceso do lado. Aqui, recarrego. Aqui, ó. Agora os dois estão com uma intensidade aí bem semelhante. Beleza? Só que o osciloscópio desse programa ele é meio ruinzinho, eu já tentei trabalhar com ele, mas ele não fica tão fácil de fazer a leitura, então eu acabo preferindo fazer aqui apenas pelo LED mesmo. Caso você esteja utilizando outro programa, caso você tenha um osciloscópio, você pode colocar também para fazer uma leitura e verificar essa mudança no sinal, aí no ciclo ativo do sinal. Beleza? Galera, então vou finalizando esse vídeo por aqui e nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouco.